Eu vi recentemente um artigo teu falando aquela questão toda da discussão que teve um tempo atrás da cultura do estupro, essa história grande que aconteceu lá no Rio de Janeiro, das meninas. Você se posicionou dizendo que o homem tem uma função nessa relação homem e mulher que precisa ser considerado, que é natural. Sim. Você considera que essa coisa da cultura, essa expressão cultura do estupro acabou sendo um exagero nessa história toda? Eu acho que sim. Ela acabou se impondo como uma forma de se referir ao assunto. Então, para tornar a conversa mais rápida, você fala cultura do estupro, né? Mas acho que você precisa de muito chão para chegar nessa cultura. Recentemente, conversando... Eu fiquei muito dividido, cara, porque era algo que era um momento muito complicado de se posicionar, porque estava rolando uma histeria muito grande por algo que eu acho importante, que é a questão do respeito à mulher, e realmente vive numa sociedade que é permissiva em alguns momentos e tudo mais, mas ao mesmo tempo, cultura do estupro colocava o fio-fio como um estuprador. Qual é o limite dessa relação? Como se fosse como se fosse farinha do mesmo saco. Isso foi meio assustador. Eu falei, mas para que caminho a gente está andando aqui? Eu acho que se você projeta isso no horizonte, fica um pouco exagerado mesmo. Quando você fala do fio-fio, por exemplo, existe uma coisa no mundo que é as relações que passam pelo sexo ou pelo desejo, elas têm uma certa fluidez. Do tipo, uma mina cantar você na balada ou no restaurante, ficar sorrindo para você no restaurante quando vê que você está sozinho, ela está sozinha. Ou você, de repente, olhar para uma mulher com o olho de quem está dizendo você é gostosa pra caralho, né? Então, eu acho que isso, quando você torna, é isso que eu falava sobre a teoria, né? Quando movimentos LGBT e feminismo começam a fazer teoria, eu acho que eles começam a delirar. Então, o conceito de cultura do estupro, que naquele momento surgiu, eu vejo ele muito como uma palavra que não tem muito significado, mas que visa trazer à tona um problema de base. Agora, esse texto especificamente, que se chamava Nós que Amamos as Mulheres, né? Eu escrevi esse texto pensando no assunto. Eu também não me manifestei logo que aconteceu, pelos mesmos motivos que você. Histeria generalizada, uma coisa que se você falar A vai virar A-2, certo? Ou A+2. Esse texto nasceu de uma reflexão minha de que eu acredito mesmo, você falava da coisa biológica, o homem é mais forte do que a mulher. Isso não significa que a mulher não pode aprender taekwondo, boxe, ou sei lá o que for. Mas a questão é um pouco além da força física. Ia no sentido de trazer à tona o fato de que não dá para combater a violência contra a mulher se você não traz o homem para dentro da discussão, não como uma variável negativa, como normalmente é apontada, mas como uma variável do tipo, olha, se eu amo uma mulher ou uma amiga, sei lá, minha irmã, minha mãe, sei lá, quem for, minha mulher, amante, namorada, eu tenho afetividade com ela, eu sou moralmente implicado em defendê-la. Então eu dizia no texto, inclusive na escola, se você vê algum moleque aprontando com a menina, vai lá e dê uma porrada na cara dele. Eu escrevi isso, a Folha colocou na primeira página essa frase, quer dizer, vai lá e dê uma porrada na cara do sujeito. Quer dizer, e eu acredito que esse texto ele também ele teve um estímulo, não só esse assunto, mas aquilo que aconteceu em Colônia, na virada do ano agora na Alemanha, em que uns caras violentaram as mulheres e tal, e no dia seguinte foram homens na Alemanha, na praça em Colônia, com cartazes Respect Our Women, né? Uma manifestação junto com mulheres em que os homens pediam respeito pelas mulheres. Logo depois, uma jornalista dinamarquesa surtou, dizendo os europeus são frouxos. Porque o que o homem deve fazer quando vê uma mulher sendo forçada, ele deve dar uma porrada na cara do cara. E não fazer uma manifestação no dia seguinte. As mulheres querendo mais testosterona, basicamente. Não, mas não tenho nenhuma dúvida que as mulheres querem, né? É assim. E o resultado desse texto foi um resultado assim muito positivo, né? Porque como eu tomei muito cuidado na hora de calibrar as frases, então eu dizia, olha... Porque você basicamente estava propondo a violência. Estava propondo a violência, isso mesmo. Eu quero ver sangue. Eu estava dizendo assim, contra a violência covarde é necessário a violência corajosa. Então assim, e eu calibrava ali, olha... É importante ter lei, mas não é suficiente. É importante ensinar respeito à mulher. Preparando eu preparei tudo, porque eu sou macaco velho, né? As feministas ficam assim para mim, né? Para me pegar na esquina. Mas eu realmente acredito naquilo. Eu acho que aquilo faria diferença.
Uma pancadinha ali. Uma porradinha no cretino desse, como um processo, como uma cultura, certo? De você se envolver no processo positivamente. E eu também falava que, assim, do ponto de vista da evolução da espécie, se os homens não tivessem, de alguma forma, se envolvido com a segurança física de mulher, a gente não estava aqui. Sim. Existe uma cobrança no teu dia a dia, Pondé, de um esclarecimento das tuas relações? Se alguém se relaciona contigo, seja afetivamente, o amigo fala, pô, esse cara é muito bem resolvido, cara. O cara sabe tudo. Você fica me enchendo o saco? Como é que você pode ficar com essa dúvida tão simples? Você não é o grande resolvido dessa então, bagaça? às vezes acontece, apesar de que, na verdade, de novo, por uma questão de temperamento... Deve ser difícil ser amigo, sentar no bar e falar assim... O que eu tô falando aqui com o Pondé ali? Porra, fala você, Pondé, não deve? Isso me enche o saco, na verdade, né? Isso me enche o saco. É meio que o comediante conta uma piada aí pra você, tipo, Pondé, fala dá alguma coisa opinião, inteligente aí. Dá tua opinião. Dá tua opinião aí. É assim, eu acho que isso me enche muito o saco. Às vezes eu evito certos convites por conta disso, certo? É uma mesa preparada para te ouvir. Sim, porque eu sei que vai ter gente ali que vai querer ficar perguntando coisa e eu não tenho paciência. Mas no dia a dia, quando eu não estou trabalhando, eu estou muito mais para comer pizza e falar merda do que para ficar falando papo cabeça. Agora, sem dúvida, isso acontece às vezes. Tem gente que... E tem uma outra coisa que você também deve experimentar, que é assim, às vezes pessoas com quem você convive começam a se contaminar com sua imagem pública, né? Cruzam. Em que aspecto? No sentido de que, vou dar um exemplo. Eu criei, algum tempo atrás, uma personagem feminina chamada Andréia, na Folha, né? E eu escrevi um texto sobre ela, e o texto teve muito retorno e tal, e começaram a me pedir para... Era um texto de ficção, um microconto, né? E era uma menina de 20 e poucos anos, publicitária, gostosa pra caralho, que ia muito bem no trabalho, muito inteligente. As colegas falavam na agência que ela estava dando pro chefe, não sei o quê, e ela se apaixona pelo chefe. Mais velho, casado, 25 anos mais velho, puta clichê. E ela entra em crise com isso. Como que eu posso entrar num clichê desse, né? Bom, e aí começaram a me mandar e-mail perguntando o que acontecia com ela. E eu escrevi, ao todo, 5 textos sobre ela, só, 5 colunas. A primeira vez que eu fui no Jô, inclusive, uma das perguntas dele era essa. Quem é a Andréia? Queria desculpa. Certo? Então, assim, em casa, ninguém acreditava que a Andréia não existia. Minha mulher brigou comigo sistematicamente. Assim, não é possível que você tenha criado uma personagem feminina dessa da sua cabeça. E eu sempre dizia o seguinte, o que eu disse para o Jô. Eu criei a Andréia porque eu queria ter o prazer de mandar numa mulher, porque eu nunca consigo, certo? Ainda mais uma mulher bonita, jovem, eu queria ter o prazer. Ela pensa o que eu quero, ela fala o que eu quero. E nem nisso eu consegui, porque eu queria escrever um texto só, eu escrevi 5 textos sobre ela. Você não conseguiu manipular nem alguém que não existe. Pô. Quanto mais uma mulher real, certo? Então, assim, eu dei esse exemplo pelo seguinte, o que eu quero dizer por contaminação, né? Eu escrevo um texto na Folha, sempre vai aparecer gente, principalmente com assuntos de mulher, que acha que aquilo significa, na verdade, algum fato real, que eu estou vivendo aquilo. Então, é isso que eu digo, o cruzamento. Cobranças a respeito da tua ficção. Entendi, que não pode ser simplesmente... Eles não assumem que você pode ser um criativo. Não, assim, nesse assunto, com certeza. Você é muito ligado à realidade, aos fatos cotidianos. Então, quando você resolve criar, os caras falam, mas isso aí... Você conhece essa mulher, não tem aí. jeito. E uma vez eu encontrei uma Andréia que achava que eu tinha me inspirado nela mesmo. E aí é psicopatia. Minha última pergunta para você. Te cansa ser cobrado de opinar sobre tudo? Sobre tudo, sim. Qualquer coisa, sim. Pondé, você não vai falar sobre isso, Pondé? Sim. Pondé, você não vai opinar? Qual é a tua posição? Então, Pondé atrás do muro, isentão agora? Então, às vezes, quando está pegando temas no Twitter e tal, as meninas falam, Pondé, você não vai falar disso? Às vezes eu digo, não. E não falo. Quer dizer, eu, na realidade, de novo, por uma questão de temperamento, às vezes eu tenho uma proteção, digamos assim, secundária a uma coisa por conta de temperamento. Se eu não quero falar de uma coisa, eu não falo.
entendeu? E como provavelmente vou estar ocupado com outra coisa, então eu começo a me ocupar com outra coisa, esqueço desse assunto. Então, eu normalmente só me posiciono sobre coisas que me interessam. Espero que tenha te interessado o nosso papo. Sempre. Obrigado. Obrigado a você, Rafinha. Obrigado.